Menina sofre com grave problema físico e não tem condições de pagar o tratamento. 2 escolioses comprometeram a mobilidade da adolescente de 12 anos. Cirurgia custaria cerca de R$100 mil. Imagine não identificar cores. O daltonismo é um problema de visão que causa esta dificuldade. E no Brasil, são mais de 2 milhões de casos. Hoje no estúdio vamos falar da menopausa, as consequências das mudanças inevitáveis numa fase da vida. Casa das Crianças completa mais um ano de trabalho junto à comunidade, com várias atividades de educação e lazer. E para fechar, vamos falar do polidense, exercício que une técnica e força para movimentos que exigem muita habilidade. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. A Prefeitura de Rio Claro apresentou à Câmara de Vereadores o projeto de orçamento para 2018. O tema ainda vai passar por comissões e audiências públicas antes de ser colocado em votação. O orçamento do município está calculado em 826 milhões de reais. Tudo isso é dividido em pelo menos 7 fatias. A Câmara, o DAI, o Arquivo Municipal, o IPRC, a Fundação Ulisses Guimarães e a Fundação Municipal de Saúde. O restante, 425 milhões, vai para as outras secretarias da Prefeitura. Para 2018, as pastas que estão mais cheias são Saúde, Educação e Segurança. E se tem gente recebendo mais, outras não tiveram tanto aumento assim. As pastas menos favorecidas foram Cultura, Turismo e Esportes. O valor para o ano que vem é quase 7% maior do que o de 2017. A arrecadação da Prefeitura é feita com base em impostos federais, estaduais e municipais recebidos pela cidade. E com a crise fica difícil contar com verbas vindas do ICMS, por exemplo, aquela que é calculada com base em todos os produtos vendidos na cidade. Sendo assim, como justificar um aumento no dinheiro? De acordo com a Prefeitura, com reestruturação. Nós temos menos secretário do que as outras administrações tiveram no passado, consequentemente nós temos menos diretores, menos assessores e tudo mais. Além do mais, nós fizemos um trabalho muito grande em economia, onde nós vamos ter uma economia geral em torno de 34 milhões no ano de 2018. Hoje o maior gasto é com o pagamento de mais de 6 mil funcionários públicos. O valor corresponde a quase 52% do total. A quantia está no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a incorporação de secretarias, a situação melhorou, mas ainda requer cuidados. O secretário explica que antes de definir quanto cada pasta vai receber, os responsáveis precisam apresentar um plano de ação para o ano todo. Na saúde, por exemplo, além dos 172 milhões que a Fundação Municipal recebe, o gabinete do prefeito disponibilizou mais 2 milhões para obras de reformas e ampliações em unidades de saúde da família e postos de saúde. Tudo é fiscalizado constantemente. Nós temos o hábito de se reunir a cada 15 dias e fazer um reestudo de tudo que está acontecendo. Nós estamos nos reunindo, todos os secretários, para prestar conta para o nosso prefeito do que está sendo feito. Mas nem tudo é investimento. Um outro problema que afeta muita gente acaba atingindo também os órgãos públicos, as dívidas. De acordo com a Secretaria de Finanças, hoje a cidade deve pelo menos 330 milhões de reais em contratos. E o grande desafio é acabar com isso. Em setembro, mostramos que a Prefeitura contratou uma fundação que vai avaliar os gastos públicos e mostrar onde pode ser economizado mais dinheiro. E com isso, vem a ajuda para abater esse valor. Nós não tiramos dinheiro de nenhuma pasta, de nenhuma outra fonte que não seja a fonte do governo mesmo, a fonte determinada para fazer a folha de pagamento. Existem melhorias a serem feitas e nós queremos aí até o final desse mandato do nosso prefeito Juninho da Padaria, que tem aí mais 3 anos e alguns meses aí, saldar toda essa dívida herdada e não ficar devendo nada para o próximo mandato. Vamos falar de saúde agora. Uma adolescente de Santa Gertrudes está com um grave problema nas costas, né? Já tirou vários raios-x, também fez exames e o tratamento é extremamente caro, cerca de R$100 mil. E a situação dela só piora.
Foram mais de 12 exames de raio-x até chegar ao diagnóstico. Nesse meio tempo, o corpo da menina de 12 anos se modificou por causa de 2 graves escolioses, uma na coluna e outra no reto. Tudo começou com sintomas que, segundo o primeiro médico consultado, eram comuns: dor no peito e desmaios. Quando eu levei ela para o médico passou o quê? O médico passou raio-x. E quando eu levava para ele não examinava o raio-x. Ele abria, dizia a mãe que estava normal, marcava outra consulta, eu ia do mesmo jeito, só que era daqui quanto tempo? De 15 a um mês. Aí ele passava outro raio-x, era raio-x em cima de raio-x. Levava para ele de novo. Quando chegava lá, ele nem examinava a Yasmin, ele só dizia que estava normal. Aí ele disse, olha, agora eu quero ela com aparelho, para ver como se cresceu, se diminuiu. Quando ele veio ver que cresceu, aí ele ficou um pouco desesperado. Aí Yasmin, com o aparelho que ele passou, ia diminuir, não diminuiu, que ia dar jeito. Ele disse que ia dar jeito, que a Yasmin ia ficar boa se ela usasse esse aparelho. Não adiantou. O diagnóstico apontou um segundo problema. A Yasmin precisa de uma delicada cirurgia e com urgência. Na rede pública de saúde, a fila é enorme. E se feita por um cirurgião particular, ela custa R$100 mil. Um dinheiro que esta família não tem. E enquanto isso, os riscos são sérios. Foi o que ele me falou. Disse, Sandra, a Yasmin vai ter que fazer essa cirurgia porque ela corre o risco de ficar paraplégica. Eu disse, quanto tempo mais ou menos o senhor acha? Ele disse, daqui a 6 meses, mais ou menos 1 ano. Foi o tempo que ele me deu. A mãe da Yasmin cuida para que a menina não faça muito esforço físico, mas em alguns momentos é inevitável. Pelo menos 2 vezes por dia, para ir e voltar da escola, ela tem que subir e descer estas escadas. E as dificuldades não param por aí. Mas abaixar, quando eu vou forrar minha cama, dói mais aqui e aqui. Quando eu vestir minha blusa de escola, ela me ajuda. E quando eu vou caçar o tênis também. A família procurou a ajuda da administração municipal e a dona de casa afirma que a Secretaria de Saúde de Santa Gertrudes disponibilizou R$ 7.500 para ajudar na cirurgia. Estou correndo quanto tempo para não ver a minha filha ficar sem andar. Tem dia que eu choro, tem dia que eu me desespero, tem dia que meu marido vai trabalhar, ele liga 24 horas, pede para ter calma, porque eu não posso me desesperar para ajudar a Yasmin. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a Yasmin está recebendo todo o atendimento necessário e que no mês de maio a documentação da menina já foi encaminhada para que seja realizado o procedimento cirúrgico. A assessoria ainda informou que o município está em busca de apoio para que o caso da paciente seja resolvido o quanto antes. Medo de parar de andar. É um problemaço aí, difícil resolver, porque não há estrutura local, inclusive, para fazer uma cirurgia como esta. Realmente tem que buscar apoio fora. Vamos continuar aí com a saúde agora, falando sobre uma alteração que afeta a visão de milhões de pessoas no Brasil. Parece raro, mas não é não. O daltonismo. Amarelo, preto, marrom, vermelho, azul escuro. Dar nome às cores pode parecer um exercício simples. O Luan tem só 6 anos e já tira de letra. Escolher qual lápis usar também já se tornou comum. Mas e quando desde criança se tem uma visão diferente da maioria das pessoas? O Kalel era apenas um pouco mais velho que o Luan quando descobriu que é daltônico. Na escola, meus pais já percebiam que eu pintava as cores errado. Então, às vezes ia pintar um cachorro de vermelho, pintava um cachorro de verde, cachorro de marrom. E daí a gente já sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. O daltonismo nunca foi um impedimento para que ele pudesse fazer simples tarefas do dia a dia. O jogo de cintura também entrou em cena. O tempo foi passando e ele se adaptou. E hoje tem o próprio método para identificar as cores. Eu decoro muito as cores, porque eu enxergo as cores, a minha dificuldade é em dar nome para elas. No trabalho, a ajuda dos colegas também é importante. Na hora de fazer o exame do paciente, saber a cor da pele do paciente, isso eu tenho um pouco de dificuldade. Então daí eu tenho que ter alguém do lado falando e me ajudando a fazer o exame físico do paciente, por exemplo, ou na hora de escolher um tubo que também é classificado por cor. Então daí eu não tenho algumas coisas que eu não posso fazer sozinho. A adaptação de atividades do dia a dia já é algo natural para quem enxerga o mundo de uma maneira diferente por conta do daltonismo. Mas em algumas delas eles possuem uma pequena ajuda. É o caso dos semáforos sequenciais, por exemplo, projetados especialmente para quem possui alteração ocular. Na família do Kalel, além dele, os 2 irmãos mais novos e o avô materno também são daltônicos. Este especialista explica que também por questões genéticas, a ocorrência é maior entre os homens. Ele é recessivo ligado ao X,
No homem, como a gente é XY, é muito mais fácil de você ter o daltonismo, porque se você carrear o gene no X, você já vai ter o daltonismo, né? Na mulher, você tem que carrear o gene para daltonismo nos 2X que ela tem. Então, é 8 vezes mais frequente o daltonismo no homem do que na mulher. O daltonismo possui alguns níveis, que são determinados pela maneira com que cada pessoa reage às cores verde, vermelha e azul. Na retina, a gente tem 3 tipos de cone, que é a célula sensível à cor. Ela é estimulada por diferentes cores. Então, você pode ter alteração no cone que recebe basicamente o verde, no cone que recebe basicamente o vermelho e no cone que recebe basicamente o azul. Então, dependendo do tipo de cone que está afetado, você vai ter um tipo diferente de descromatopsia, que é o popularmente conhecido como daltonismo. Embora ainda seja uma doença sem cura, existem alguns tratamentos que podem ajudar quem possui alteração ocular, inclusive com o uso da tecnologia. Você pode usar filtros, óculos com filtro, que vão deixar passar o verde normalmente, mas vão bloquear os outros espectros de luz para tentar nivelar melhor isso. Tem aplicativos em celular que você tira a foto e depois você toca na foto e aparece escrito a cor que está ali para você conseguir diferenciar melhor isso. Tem navegadores que tem filtro, que eles já fazem esse filtro de cores para você. Você pode também, crianças, né, acostumar a escrever o nome da cor no lápis. Então você vai aprendendo a contornar a situação. Por exemplo, o semáforo, você vai aprender que quando a luz está em cima, é o vermelho, é para você parar, e quando está embaixo é o verde, você pode andar. Então, você começa a se adaptar. Normalmente, o daltônico ele tem uma vida normal, é uma coisa que dá para contornar tranquilo. Depois do intervalo, o assunto é menopausa aqui no Rio Claro Notícias. E vamos falar também do trabalho na Casa das Crianças. Este mês, a instituição completou mais um ano de existência na cidade. Agora são 12h43, eu volto já. De volta com o Rio Claro Notícias. Hoje o assunto aqui é menopausa. Aliás, hoje é dia do médico. É o dia do médico. Dia do médico e também dia de discutir a menopausa. Aqui comigo o Dr. Ibrahim Butros. Ele que é ginecologista, obstetra e mastologista. Vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é de interesse geral das mulheres aí a partir de certa idade. Tudo bem, doutor? Obrigado. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. E quero que consiga esclarecer esse momento tão interessante da vida da mulher. Vamos lá. Começando com o que é exatamente a menopausa. Eu vou falar duas coisas, menopausa e climatério. Climatério não tem uma data definida, pode acontecer a qualquer momento, é quando começam a acontecer as alterações que agem no pré-menopausa. E a menopausa tem uma data, que é a última menstruação da vida da mulher, que hoje a gente não espera que aconteça. Então, climatério, um momento de confusão, e a menopausa, a efetivação, que vocês não são mais férteis. O climatério nada mais é do que o momento que a mulher perde a sua função reprodutiva. Não é mais hora de ser mamãe. Tá. Esse é a questão da menopausa. O senhor falou que ela tem uma faixa, né, mais natural de acontecer. Que idade é essa e o que acontece com o organismo? Vamos lá. Climatério. Vamos entrar nesse ponto. Eu vou deixar a menopausa um pouquinho para depois, que a menopausa já é a efetivação. Climatério. De 39 a 56 anos. É uma faixa longa, igual à puberdade, que vai de 9 a 16 anos. Nesse momento da vida de vocês, vocês vão perder a função reprodutiva, até o dia que isso aconteça de não mais menstruar. Então é isso que acontece. A faixa de normalidade é de 45 a 50 anos. Tá. A questão da menopausa daí? Menopausa, a partir daí que não se menstrua mais, quando findar a última menstruação, que pode ser de 45 a 55, você entrou em menopausa. Período de 1 ano sem menstruar caracteriza a menopausa. Isso que eu ia perguntar. Né? Tem um período que... Tem um período de caracterização. Pode acontecer no meio de menstruar novamente, aí não está efetivamente na menopausa. Mais ou menos, teoricamente. Tá. Doutor, e os tais sintomas, né? Muita gente fala que tem as ondas de calor, tem uma série de questões aí que você, às vezes, está nevando... né, e a mulher está com o ar-condicionado ligado. Olha, então... isso é um fato verdadeiro, que são os principais sintomas, são os tais fogachos, que acontece mamilo acima e chega a aumentar 5 graus a temperatura corpórea. Caramba, é muito, muita coisa.
Na verdade, eu costumo brincar no consultório que vocês comeram a maçãzinha de Jesus, na época lá Deus fez uma macieira, vocês comeram aquela maçã e pagam por isso. Entendam uma coisa de coração sobre climatério e menopausa. Tratem isso e respeitem vocês, mulheres. A expectativa de vida até o ano de 1960, isso não é tão longo, quem nasceu em 60 tem 57 anos hoje, era de 45 a 50 anos a mulher, hoje é 75 anos. Se você pensar que isso acontece numa faixa em que a mulher vai conviver até 75, se acontecer aos 45, são 30 anos de sentimentos ruins. Então, vou falar um pouquinho desses sintomas, posso? Claro. Secura vaginal, perda do desejo, perda da massa óssea, um enrugamento de pele, uma perda de cabelos, perda da sustentação da glândula mamária. Então, são uma série de coisas que não cabe para a mulher hoje. Então, precisa, nesse momento, que vocês se busquem, que vocês se achem, que vocês conversem com o seu ginecologista, para que eles tratem vocês como mulher, e não alicerçados em medos que todos nós temos, os tais cânceres. Esqueçam isso. Pensem em você enquanto pessoas e cuidem. E cuidem do restante na rotina de todo mundo. O Novembro Azul está chegando, viu? Está chegando. Não, olha para lá, hein? Mas aí, doutor, o senhor tocou num ponto importantíssimo, o tal do câncer. Muita gente fala da questão da reposição hormonal, ter alguma influência no aparecimento do câncer de mama. Esse assunto é um assunto que às vezes surge. E hoje a rede social ela vem bombardear a informação que nem sempre é verídica. O que dá para fazer uma orientação em relação a isso, precisamente aproveitando o Outubro Rosa? Esse Outubro Rosa, que eu acho que todas vocês mulheres, esse estigma nosso do próstata de vocês da mama, façam sua mamografia. Só um adendozinho disso. Todo câncer de mama evidenciado menor do que 1 centímetro é curável em 98%. Medicina não tem técnica 100%. Então façam. Com relação à terapia de reposição hormonal e o bendito câncer de mama, não há correlação. O que existe são pacientes que tiveram um câncer de mama, que sejam receptor de estrogênio positivo, não podem receber o tratamento hormonal. Fora disso, façam sua reposição hormonal. O risco de alguém fazendo reposição hormonal ter um câncer de mama é o mesmo que tem uma mulher comendo batata frita de resolver ter um câncer de mama. Tomem seus repositores, se sintam bem e vivam. Costumo dizer que vocês não podem dormir os meus medos e deixar de ter os seus sonhos. Então, eu tenho medo que a senhora tenha um câncer de mama. Eu também tenho. Todos nós temos um medo do câncer, quem não tem? Primeiro caso descrito de câncer de mama, 3.000 anos antes de Cristo. Então, nós não aprendemos a curar o câncer. Aprendemos a tratá-lo de uma forma quando a gente é o acesso de correção. Façam a reposição hormonal e façam seus exames de mamografia anualmente. Esse intervalo de 1 ano é um intervalo de segurança. Não há risco, nenhum risco que vocês façam. Receito para todo mundo com muita propriedade, inclusive da minha família. Tá? Legal, doutor. Você quer acrescentar alguma coisa que nós não abordamos aqui? Não, só quero deixar um beijo para todas as mulheres e dizerem que hoje as mulheres até os 75 anos são adolescentes de vida. E que busquem seus plásticos, que façam suas drenagens linfáticas, que nem apareceu aqui no Tintim por Tintim, e façam sua reposição hormonal, porque climatério é doença. Quando vocês têm um problema de tireoide, vocês tomam hormônio de tireoide, quando vocês têm um problema de pâncreas, vocês tomam insulina e assim por diante. Quando os seus ovários deixam de produzir o seu estrogênio, ele precisa de uma ajudinha. E essa ajudazinha que a natureza tira de vocês, que na minha opinião ela não foi correta com vocês, nós homens não passamos por isso, busquem o seu ginecologista e se tratem da melhor forma possível. Se amem. Acho que essa é a mensagem do mês. Legal, doutor. Beijo a todos. Obrigado, Parabéns obrigado. pelo seu dia aí, em nome também do doutor Ibrahim, parabenizando os outros médicos todos aí que cuidam da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Abraço. Agora, vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Quarta-feira com oportunidades de emprego para auxiliar de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, faxineiro, gerente de supermercado, marceneiro, nutricionista e vigilante. Os interessados devem se dirigir ao pátio que fica na Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. A Casa das Crianças aqui de Rio Claro completou, agora em outubro, mais 1 ano de existência e trabalho. Antes houvesse mais 30 destas espalhadas aí pela cidade, viu?
Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Questionamentos como estes nos acompanham por toda a vida. Mas aqui neste lugar eles começam logo cedo a ser feitos para o espelho. Esta é a atividade de criação de vínculos, uma entre tantas desenvolvidas pela Casa das Crianças há 65 anos. Lá em 1952, as coisas aqui eram bem diferentes. A casa era um abrigo para meninos. Agora é um projeto. As crianças que têm de 6 a 12 anos têm família e, na maior parte das vezes, moram em bairros periféricos da cidade. Eles vêm no período oposto ao escolar e têm um dia cheio, viu? O ideal para combinar com a energia sem fim destas 133 crianças. São 8 tipos diferentes de atividades desenvolvidas durante a semana. Aqui a monitora Cíntia dá aulas de leitura. O que é? Que pode encher uma sala, mas não pode encher uma colher. E também tem a hora da tecnologia. Claro que não poderia faltar a parte preferida de grande parte dos pequenos aqui, as atividades em quadra. A aula de hoje é de capoeira e o exercício tem um toque especial. É o cheiro da comida sendo preparada bem ali do lado. O cardápio hoje, feito pelas mãos da Maria Ivone e da Silvânia, é arroz, feijão, carne moída, salada de abóbora e, para fechar a comilança, melancia. São os pratos preferidos da Emily, que vem ao projeto já há 4 anos. Eu gosto de vir aqui para as atividades que são bem legais, para os passeios. Há mais de 6 décadas, a Casa das Crianças atende pequenos em situação de vulnerabilidade social. Após uma reforma feita em 2015, o cenário aqui mudou bastante. E agora, além do carinho que sempre foi oferecido, a instituição conta com uma estrutura de encher os olhos. Nós estamos completando 65 anos. Quem acompanhou isso fica muito contente de ver o resultado, o investimento do que é feito, a verba direcionada. As pessoas deveriam conhecer mais a Casa das Crianças para realmente ter como exemplo para outros projetos. E estas mudanças aqui foram possíveis graças à ajuda de muita gente. A Casa das Crianças recebe verbas do governo federal e também da prefeitura. Mas o que auxilia bastante são as doações, sempre bem-vindas. Quem tem acompanhado não só as mudanças físicas aqui é a Rosalina, assistente social da instituição há 18 anos. Neste tempo tem acumulado muita história para contar. É de uma criança que começou aqui aos 7 anos e assim tinha uma série de dificuldades para se desenvolver. De repente, depois de 2 anos aqui, a criança começou a se desenvolver bastante e hoje, né, ele já deve estar com 20 e pouco anos. Ele já trabalha numa empresa aqui da cidade, já é casado e de vez em quando ele passa por aqui, né, para matar a saudade do projeto. Nas crianças que estão aqui, as mudanças são percebidas no dia a dia. Que eu cheguei aqui, eu só conheci uma pessoa que era meu amigo. Aí que eu comecei a vir de ônibus, que eu tive muita vergonha. E agora, você tem mais amigos? Quase todo mundo. E quem que são seus amigos aqui? Todo mundo. E nada melhor do que poder ser criança em um lugar seguro e cheio de profissionais que trabalham com muita dedicação. Isto há 65 anos. Notícias, volta já! De volta com o Rio Claro Notícias, agora vamos de previsão do tempo para Rio Claro e região. Quarta-feira de muito sol e calor intenso em toda a região e tarde de tempo aberto. Essas imagens são de Rio Claro e mostram o céu azulzinho sobre a cidade. Nuvens mesmo devem aparecer por volta das 6 horas, quando a temperatura começa a diminuir. O que segue na mesma também é a qualidade do ar, que está em nível de atenção. Em Corumbataí, os termômetros chegam nos 34 graus e na madrugada marcam 17. Mesma coisa em Rio Claro. Se preparem porque à tarde também faz 34 graus. Em Itirapina, o clima bem quente também, com máxima de 33 e mínima de 15 graus. Agora vai o desafio, hein? Caminhar sem colocar os pés no chão.
Algo que quem pratica o pole dance pode aprender sim, viu? O exercício está em pauta para ser considerado esporte e tem atraído cada vez mais adeptos. Elas fazem giros, escaladas e até inversões. Só de olhar a gente perde o fôlego. Se exercitar na barra tem sido uma das atividades cada vez mais procuradas, principalmente pelo público feminino. Em 2012, uma amiga minha falou: por que você não dá aula de pole? Porque eu não tenho preparo para dar aula de pole. Aí comprei a barra, foi muito difícil, porque eu tinha feito 6 meses de aula, 2 anos paradas e já voltando para dar aula. Uma mega responsabilidade. Então eu falo, qual que é o seu intuito no pole? Algumas é curiosidade, outras porque quer dançar. Eu quero aprender porque é lindo. Outras, não, eu quero usar a parte física porque eu quero fortalecer, quero ficar forte, ganhar resistência e tudo tal. Tramita no Superior Tribunal de Justiça o projeto do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul para que a prática seja considerada atividade física, possibilitando aos profissionais ministrar as aulas de forma regulamentada. Apesar de muita gente associar o pole à dança sensual, as aulas vão muito além. A categoria fitness, por exemplo, é um conjunto de exercícios feitos com a ajuda de um instrutor e uma opção para quem não se adapta a outras modalidades, mas buscam o bom condicionamento físico. Ele vai trabalhar ombro, abdômen, bíceps, tríceps, lombar, costas, tudo fortalece. Então aquela pessoa que chega aqui assim, ela já começa a andar mais alinhada, porque é muita ponta de pé. O básico, ele começa com a postura na barra, porque o pole é dividido em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. E se engana quem pensa que o equilíbrio é o ponto de partida no início dos treinos, viu? Além de preparar o corpo com o aquecimento, antes de se arriscar nas diversas manobras, a postura deve estar corrigida para evitar lesões. Para você poder executar os movimentos com mais facilidade, sem que durante a atividade você tenha uma lesão. Uma fisgada na coxa, no ombro, até mesmo nas costas. Como a maioria das alunas, antes de conhecer o pole, Marina não imaginava se identificar tanto e, diferente das outras atividades que já teve contato, foi nos desafios da barra que a bióloga encontrou a força para treinar. Eu acho que é uma válvula de escape, além de ser um exercício físico, porque eu não sou muito apegada a exercício físico, nunca gostei de academia, odeio academia. E eu acho que foi isso que o pole me encantou, assim, de você fazer um exercício intenso, gastar muita caloria, fortalecer, dar flexibilidade, tudo sem querer, assim, sem perceber se está fazendo. Bacana, bacana. Dando sequência no esporte, o Samir Palma está chegando com um jogo rápido. Eu fico por aqui, volto amanhã às 7h30 da manhã ao vivo no Acorda, sempre esperando por você. Até lá.